pessoal! Nossa aula de hoje vai mostrar como é que a gente pode calcular a área da superfície de um cone reto. Em primeiro lugar, vamos entender o que é um cone reto. Nós temos aqui um círculo que foi traçado sobre um plano e nós temos um vértice que está fora desse plano, um ponto, aliás, que está fora desse plano. Quando nós unimos esse ponto ao círculo, nós traçamos segmentos unindo esse ponto que está fora da base do plano aos pontos que pertencem a esse círculo da base aqui. Nós fazemos vários segmentos ligando esse ponto aos pontos que fazem parte do círculo da base. Nós temos um cone. Quando o segmento que une o vértice ao centro da base aqui, certo? Ele forma um ângulo de 90 graus com essa base, esse segmentozinho aqui, ele forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, a gente chama de ângulo reto, consequentemente esse cone será reto. E esse eixo também será a minha altura. Outros elementos importantes que nós podemos identificar no cone são os seguintes. Eu tenho aqui a geratriz, que é um segmento que é resultado da união do ponto do vértice com a circunferência da base. Então, quando eu construo um segmento unindo o vértice ao segmento a um ponto da circunferência da base, eu tenho a geratriz. Então, nesse caso aqui, nós temos infinitas geratrizes no cone, todas com a mesma medida, né? O círculo da base e o raio do círculo da base. Esses elementos são extremamente importantes. Observe que quando eu faço a união dos segmentos que são a geratriz, a altura do cone, deixa eu colocar aqui mais pertinho para vocês verem. A altura do cone, quando eu ligo a essa altura, a geratriz e o raio, formando esse triângulo aqui, eu formo um triângulo retângulo dentro do cone. E esse triângulo é bem importante, porque através dele nós podemos calcular várias coisas dentro do cone, já que ele faz justamente a relação entre o raio da base, a altura do cone e a sua geratriz. Ok? A nossa intenção nessa aula é fazer com que a gente consiga encontrar uma forma de calcular a área da superfície de um cone reto. Mas para pensar em calcular a área da superfície, primeiro eu tenho que entender como é essa superfície, né? Então vamos pensar aqui o seguinte. Essa aqui é a minha superfície lateral, é o que está em torno do cone aqui. Qual é o formato dessa superfície lateral? Eu preciso entender para poder saber como calcular a sua área. Então vamos lá, eu vou fazer aqui um chapeuzinho para vocês, de papel, na forma de um cone, tá? Então esse chapeuzinho aqui, né? A forma de um cone reto, certo? E esse cone, eu posso abrir, fazer um corte lateral aqui e abrir. Quando eu faço isso, tcharam, eu tenho meu setor circular, que é a forma da superfície lateral do meu cone. Então, o que é o setor circular, né? É a região limitada por um arco de circunferência e por dois raios. No caso aqui, eu tenho esse ângulo, que é a abertura do meu setor. Eu tenho o raio do setor, que é essa medida aqui. Cuidado, é o raio do setor. Vamos ver se esse raio tem relação com o raio da base do meu cone. Vou colocar aqui. O raio da base, né, que é essa medida aqui. A gente vai observar se essas coisas têm relação. E nós temos o arco do meu setor. Esse arco aqui, vamos ver qual a relação que ele tem com o cone original. Então, quando eu fecho aqui meu chapéu do palhaço, o que é que eu tenho? Observe que eu tenho essa circunferência da base, que está mal feitinha aqui, mas vocês vão entender, né? Assim mesmo. Então, eu tenho essa circunferência da base, que quando eu abro, observe que quando eu abro, aquela circunferência também é
o arco do meu cone, ou seja, eles têm a mesma medida, certo? Então aqui, ó, quando eu abro meu cone, minha superfície lateral, esse arco tem o mesmo comprimento que a circunferência da base do cone. Outra coisa, essa medida aqui, quando o cone está fechado, lembram da geratriz? Então, o raio do meu setor, que é isso aqui, também é a geratriz do cone. Lembrem, não é o raio da base, é o raio do setor gerado pela superfície lateral do cone. Ok? Vamos ter muito cuidado com essas duas relações. Então, nós temos essa medida aqui, que é a geratriz do cone. A gente vai agora para alguns slides que podem nos auxiliar nesse entendimento de como a gente faz para calcular desse setor, né, e as relações dele de forma mais clara com os elementos do cone quando ele está fechado. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos o seguinte. Nós vimos o cone aqui montado, certo? Temos aqui o raio da base do cone e aqui a medida da sua geratriz, de acordo com o que nós vimos já no vídeo. Quando nós planificamos o cone, nós temos esse setor circular, que é proveniente justamente da área lateral do cone aqui, e nós temos o círculo da base. Vimos também que esse arco de circunferência que é feito aqui, ele vai ter o mesmo comprimento da circunferência da base do cone. A circunferência de um círculo, o comprimento dela, é dado pela fórmula 2πr. Logo, esse arco aqui, ele vai ter o mesmo comprimento do círculo da base, que é dado por 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio da base. Aqui nós temos a geratriz do cone, certo? E essa geratriz do cone, que é a mesma medida daqui, ela também é o raio do círculo do qual esse setor circular faz parte. Vamos lá. A gente viu que o setor circular é uma região limitada por 2 raios e por um arco de circunferência. Então, esse setor circular aqui, a medida dessa geratriz, que é do cone, que é originária do cone, também é o raio desse círculo grande aqui, ó. E nesse círculo grande é que foi traçado, foi delimitado esse arco, esse setor circular. Então, observem que nós temos aqui, ó, o ângulo alfa, que a gente vai chamar de ângulo alfa, que é o ângulo do setor. Nós temos o raio do setor, que é o raio desse círculo grandão aqui. E nós temos o comprimento do arco do setor, que nesse caso do cone, é também o comprimento da circunferência da base dele. Através disso aqui, nós temos as seguintes relações. Observe que se existe uma relação de proporcionalidade aqui entre a medida do ângulo do setor e a medida do ângulo completo com o comprimento do arco do setor e o comprimento do arco dessa circunferência grande, assim como da área do setor com a área do círculo grande. Como assim? Se eu pego vamos imaginar aqui o seguinte, se eu pego esse ângulo e dobro, o que é que vai acontecer aqui? Vamos imaginar aqui que eu estou dobrando a medida desse ângulo. Eu vou ter essa região. Consequentemente, eu vou também ter o dobro de arco. Consequentemente, também eu vou ter o dobro de área. Então, a gente diz que elas são proporcionais entre si. Então, se eu dobro a medida de uma, as outras também dobram. Então, dobrei a medida do ângulo, eu dobro o comprimento do arco que vai vir daqui até aqui, ó. E eu dobro também a área que eu tenho de setor. Então, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Com isso, eu posso dizer o seguinte, que quando eu tenho alfa, que é o ângulo do setor, dividido por 360, que é o ângulo do círculo completo aqui, o ângulo de uma volta em graus, essa razão vai ser igual a quem? Ao comprimento do arco
do meu setor dividida pelo comprimento do círculo completo aqui, que é 2πg. Por que 2πg? Porque o comprimento desse círculo grandão aqui, ó, tem como raio quem? A minha geratriz. Então, 2πg. Isso também vai ser igual a quem? A área do meu setor, que é isso aqui, dividida pela área desse círculo maior aqui, que é quem? A área de um círculo é calculada por π raio ao quadrado. O raio do meu setor é quem? G. Então, vai ficar πg ao quadrado. Nessa relação, como aqui eu tenho uma igualdade, observem que nessa fração aqui do meio, eu tenho 2 vezes π vezes r, e embaixo eu tenho 2 vezes π vezes g. Eu posso dividir aqui 2 por 2, que dá 1, e π por π, que também dá 1. Então, só me resta aqui r sobre g. Então, alfa sobre 360 vai ser igual a r sobre g, que é igual a área lateral sobre πg ao quadrado. Dessa relação, nós vamos ter o quê? Vou pegar aqui, como é uma igualdade, eu vou pegar essas duas últimas aqui e vou fazer uma relação entre elas. Qual é o meu objetivo aqui? É descobrir qual a fórmula que me dá a medida da área lateral desse cone. Então, aqui, ó, como eu tenho área lateral na fração, na terceira fração aqui, eu vou usar ela usando como igualdade aqui quem? R sobre G, que são elementos do meu cone também. Quando eu tenho igualdade, a gente sabe que pode multiplicar meios por extremos. Aquela multiplicação aqui em forma de x, né? Fazendo isso, o que é que eu vou ter? Eu vou pegar AL vezes G, vai dar G vezes AL, que é igual a quem? R vezes π vezes G ao quadrado, que é a mesma coisa de π vezes R vezes G ao quadrado. Continuando a minha equação, esse G está multiplicando, dividir aqui. Então, agora eu tenho que a minha área lateral é igual a π vezes R vezes G ao quadrado sobre G. Como aqui é uma multiplicação, eu posso dividir G ao quadrado por G. Divisão de potências de mesma base. Então, repito a base e subtraio os expoentes. Então, aqui subtraindo 2 e aqui é 1, né? 2 menos 1, 1. Então, sobrou só quem na minha área lateral? πRG. Então, aqui, através dessa fórmula, nós calculamos a área lateral do cone. Então, para calcular a área lateral do cone, basta que eu tenha o valor de π vezes o valor do raio da sua base vezes o valor da sua geratriz. Vamos ver um exemplo? Um cone circular reto tem 9 centímetros de altura e 12 centímetros de raio da base. Calcular desse cone a área lateral, a área total, a medida θ em grau do ângulo central do setor circular equivalente à superfície lateral e a área de uma secção meridiana. Vamos pensar. Então, nesse cone eu tenho 9 centímetros de altura e 12 centímetros de raio da base. Como é que eu calculo a área lateral desse cone? Primeiro é interessante que eu tenha uma ideia de como é esse cone. Essa imagem aqui nos esclarece um pouco. Então, eu tenho um cone que o raio dele é 12 e a altura é 9, um cone circular reto. Para eu calcular a área lateral, eu tenho que calcular a área dessa superfície que está aqui em torno do cone. Né? Então, vamos lá. Nós sabemos que a área lateral do cone ela é dada por quem? Pelo valor de π vezes o valor do raio vezes o valor da geratriz. Só que nesse caso, ele não nos forneceu o valor da geratriz. Ele só nos forneceu a altura e o raio da base. Porém, lembra daquele triângulo retângulo que eu falei a vocês no vídeo? Nós temos aqui um triângulo retângulo formado pela altura, raio e geratriz dentro do cone. Como aqui é um triângulo retângulo onde eu conheço a medida de dois dos seus lados, eu posso calcular a medida do terceiro lado através de quem? De Pitágoras, do teorema de Pitágoras. Então, esse G aqui é a hipotenusa, porque é o lado que fica de frente ao ângulo reto, é o maior lado, é o lado oposto ao ângulo reto, certo? Então, ele vai ser minha hipotenusa, e aqui eu tenho os dois catetos, 9 e 12. Então, vamos lá. Eu sei que pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa é G. O B tanto faz ser 9 ou 12, vamos chamar aqui de 9, mais 12 ao quadrado,
Então, g ao quadrado vai ser igual a 81 mais 144. G ao quadrado vai ser igual a 225. Então, minha geratriz vai ser igual a raiz quadrada de 225, que é 15. Então, minha geratriz vai ser, a medida dela é de 15 centímetros. Sabendo agora o valor da minha geratriz, posso usar na fórmula da área lateral. Então, minha área lateral vai ser igual ao valor de π. Eu não vou transformar o π em aproximação, a questão não exige. Então, não vou usar o valor de π aproximado, vou deixar π mesmo. R, que é o raio, vai ser 12. E a geratriz, 15. Então, minha área lateral vai ser 12 vezes 15 vezes π. 12 vezes 15 vai dar 180 π, nesse caso aqui, centímetros quadrados. Então, a área lateral do meu cone é de 180 π centímetros quadrados, ok? Vamos para a próxima etapa do problema. Ele quer que eu calcule a área total. Nós já sabemos que a área lateral do meu cone é de 180 π centímetros quadrados. Tá? 180 π centímetros quadrados. Para calcular a área total, eu já calculei a área lateral, que é aquela área do setor lá. Falta calcular a área do círculo da base. Então, a área da base do meu cone é dada por quem? Como é um círculo, é π raio ao quadrado. Então, a área da base vai ser dada por π vezes o valor do raio, que é 12, ao quadrado. Isso vai me dar 144 π centímetros quadrados. Então, para calcular a área total, agora é só somar a área lateral com a área da base. Então, 180 π mais 144 π. Isso aqui vai dar 324 π centímetros quadrados. Ok? Então, nós temos aqui a área total do cone, que é dada por essa aqui. Agora, ele quer que nesse mesmo cone eu calcule a medida θ em graus do ângulo central do setor circular equivalente à superfície lateral. Como assim? Ele quer a medida θ em grau do ângulo central do setor circular equivalente à superfície lateral. Então, minha superfície lateral, quando eu abro o cone lá, é isso aqui, né? E ele quer justamente a medida desse ângulo aqui que ele chamou de θ, que é uma letra grega, em grau. Nós vimos pelas relações estabelecidas entre as medidas do setor e o círculo do qual ele faz parte, que quando eu faço θ sobre 360, isso é igual ao raio sobre a geratriz. Nós já calculamos aqui, o raio já foi dado, que é 12. E a geratriz nós já calculamos, que é 15. Então, θ sobre 360 tem que ser igual ao raio da base, que no caso é 12, sobre a geratriz, que é 15. Então, posso fazer a multiplicação aqui, meios por extremos. Então, 15 vezes θ dá 15 θ. Então, 12 vezes 360 vai dar 4.320. Então, θ vai ser igual a 4.320 dividido por 15. Então, θ vai ser igual a 288 graus. Ok? E por fim, ele quer que eu calcule a área de uma secção meridiana. A secção meridiana de um cone é a região onde tem aqui o cone, tem aqui o diâmetro,
A secção meridiana é o resultado da interseção entre o cone e um plano que passa pelo seu eixo, certo? Então, passa pelo seu eixo. Então, a secção meridiana aqui do cone, ela vai ser um triângulo. Esse triângulozinho fica no centro aqui, ó. E esse triângulo, ele é isósceles. Eu sei que aqui eu tenho 15 de geratriz, 15. Eu tenho o raio da base 12, então o meu diâmetro da base aqui, que é a distância entre esse ponto e esse do meu círculo, é a medida dos raios, né? Então, 12 mais 12, 24, é o diâmetro dele. Ele quer a área da secção meridiana. Então, ele quer a área desse triângulozinho aqui. E esse triângulo, a altura dele é a mesma altura, no caso do cone, que é de 9 centímetros. Então, como é que eu calculo a área de um triângulo? Vai ser a medida da base vezes a altura dividido por 2. A base é 24. Então, a área que ele pede aqui vai ser 24 vezes 9 dividido por 2. Então, 24 vezes 9 dividido por 2, eu posso dividir 24 por 2, logo aqui fica 12. 9 vezes 12 dá 108 centímetros quadrados. Então, a área desse triângulozinho que fica aqui no meio do cone é 108 centímetros quadrados, no caso desse cone aqui. Ok? Continuando aqui, pessoal, vamos para a questão 2. No setor circular, o ângulo central de 30 graus é retirado de um círculo de cartolina de raio 12 centímetros. Dessa forma aqui, ó. Ele tem um círculo que foi feito em uma cartolina, tem um ângulo de 30 graus que foi feito aqui e ele foi retirado da cartolina, do círculo da cartolina. Nesse caso, nós temos esse outro setor aqui circular, que é o que nos resta, certo? Utilizando o restante da cartolina, constrói-se a superfície lateral de um cone circular reto. Ele quer saber a altura desse cone. Então, nesse caso aqui, o setor que representa a superfície lateral do meu cone é esse amarelinho aqui. O que é que eu tenho nesse setor? Eu sei que ele tem... O raio do setor é 12, e nós lembramos que o raio do setor também é a geratriz do meu cone. E ele quer que eu calcule a altura desse cone. Vamos imaginar aqui meu cone, certo? Então, tem um cone aqui. Ele quer que eu calcule a medida do raio desse cone. Tá meio tronchinho, mas dá para entender. Então, a geratriz do cone é 12 centímetros, que também é o raio do meu setor aqui. Então, aqui é 12. Certo? Eu não tenho a altura do meu cone, que é o que ele quer que eu calcule. E nem tenho o raio da base do cone aqui, que é essa medida. Se eu soubesse o raio, eu teria como descobrir a altura através do teorema de Pitágoras. E como é que eu posso encontrar o raio sabendo o ângulo do setor? Por exemplo, eu sei que aqui é 30 graus, então o ângulo do meu setor aqui vai ser 330. Por quê? Porque um círculo completo, uma volta completa é 360 graus. Tiro 30, fica 330. Eu sei o ângulo do setor e eu sei a geratriz. Então, vamos ver entre as relações que nós já vimos, nós já estudamos, qual delas poderia nos ajudar a calcular o raio da base do meu cone. Nós vimos que o ângulo do setor dividido por 360 graus é igual ao raio sobre a geratriz. Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo do setor, tenho. Eu tenho a geratriz, tenho. Então, eu posso achar o valor do raio por essa relaçãozinha aqui. Então, eu tenho que 330 sobre 360 é igual a R sobre G, que é 12. Eu vou simplificar essa fração aqui para ficar mais fácil os meus cálculos. Como é que eu posso simplificar? Posso tirar esses zeros, que é dividindo por 10, o numerador e o denominador da fração. E além de dividir por 10, eu posso dividir também por 3. 33 dividido por 3 dá 11. 36 dividido por 3 dá 12. Então, fica 11 sobre 12 igual a R sobre 12. Vejam que essas duas frações são iguais. E elas têm o mesmo denominador. São equivalentes, têm o mesmo denominador. Logo, o numerador também aqui vai ter que ser 11. Então, R é igual a 11 centímetros.
Então, como eu já sei quem é o raio, pelo teorema de Pitágoras eu posso encontrar a medida da altura. Então, quem é a hipotenusa desse triângulo? É 12, já que ele é o lado que fica oposto ao ângulo reto, de 90 graus aqui. Então, vou ter que 12 ao quadrado, a minha hipotenusa, vai ser igual a h ao quadrado mais 11 ao quadrado. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, dá 144, igual a h ao quadrado mais 121. 121 está aqui somando, eu posso vir para transferir ele para esse lado esquerdo da igualdade aqui, ele vem diminuindo, então 144 menos 121 igual a h ao quadrado. 144 menos 121 dá 23. H ao quadrado igual a 23, então h vai ser igual a raiz quadrada de 23. Ok? Nós temos aqui o valor da minha altura. No caso aqui, centímetros, né? Só para não esquecer. Centímetros. Ok, gente? É isso aí. Deem uma olhada em tudo, estudem outros exemplos e se aprofundem mais no conteúdo. Ok? Tchau, tchau.